Peixes, assustador, o que vem para você em 2026? O despertar do oceano profundo, existe algo vindo para Peixes em 2026 que vai dissolver completamente as fronteiras entre o que você pensa ser real e o que realmente é. E não estou falando de uma fase de confusão passageira. Não estou falando de mais um período de sensibilidade aumentada que você já conhece tão bem. Estou falando de um portal dimensional se abrindo. Um despertar espiritual tão intenso que vai te fazer questionar se você realmente esteve acordado até agora. Ou se passou a vida inteira dormindo, sonhando que estava vivendo. Peixes, você que sempre foi o signo mais intuitivo, mais conectado, mais sensível às energias invisíveis. Em 2026, você vai descobrir que tudo o que você sentiu até agora era apenas a superfície. E o oceano profundo está prestes a se abrir. E quando ele se abrir, não haverá mais volta. Porque o que o universo preparou para você não é mais uma experiência mística passageira. É uma transformação permanente da sua percepção de realidade. E essa transformação vai ser tão profunda, tão avassaladora, que você vai se sentir como se estivesse morrendo e nascendo ao mesmo tempo. Você está prestes a entrar no ano mais desafiador e mais sagrado da sua existência. Um ano que vai borrar todas as linhas que você desenhou entre sonho e vigília, entre físico e espiritual, entre eu e o universo. Um ano que vai te mostrar que você não é apenas um ser humano tendo experiências espirituais, mas um ser espiritual tendo uma experiência humana temporária. E essa revelação vai mudar tudo. E antes que você pense em fechar este vídeo achando que consegue navegar isso sozinho como sempre tentou fazer, deixa eu te contar algo que vai fazer seu coração acelerar. Nos últimos 3 meses, mais de 47 piscianos me procuraram relatando exatamente o mesmo fenômeno. Uma sensação crescente de que a realidade está ficando mais fina. Como se o véu entre os mundos estivesse se dissolvendo. Sonhos tão vívidos que são indistinguíveis da vigília. Experiências de sincronicidade tão absurdas que desafiam a lógica. Sensações de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Memórias de vidas que não são desta existência emergindo espontaneamente. Vozes, visões, sensações que não vêm dos 5 sentidos físicos. Coincidência? Não, peixes. É o universo começando a abrir o portal antes do tempo. Preparando você energeticamente para o que está por vir. Porque enquanto você assiste a este vídeo, forças cósmicas estão se alinhando de uma forma que não acontece há gerações. Trânsitos de Netuno, seu planeta regente, tão raros que seus avós não viveram para ver. E Peixes está no epicentro dessa onda de dissolução e renascimento. Se você sente uma pressão estranha na cabeça agora, uma sensação de estar aqui, mas não completamente aqui, é porque sua alma já está começando a expandir além das fronteiras do corpo. Isso é apenas o começo. Agora preste muita atenção no que vou te dizer. Este vídeo não foi feito para te confortar. Não foi feito para te dar mantras positivos ou visualizações simples. Foi feito para te preparar para o que nenhum livro de espiritualidade pode te preparar. Para o momento em que você vai ter que escolher entre continuar fingindo que é apenas humano, ou finalmente aceitar o que você sempre soube no fundo da alma. Que você é muito mais do que este corpo, esta personalidade, esta vida. E aceitar isso vai ser, ao mesmo tempo, a coisa mais libertadora e mais aterrorizante que você já fez. Porque significa abrir mão de todas as ilusões de controle que você ainda tenta manter. Significa se render completamente ao fluxo do universo. Significa dissolver as fronteiras do ego e se fundir com algo infinitamente maior. E Peixes, você tem medo disso. Você sempre teve. Porque você sabe, lá no fundo, que se você se permitir realmente abrir, pode não conseguir voltar a ser quem era. E você tá certo, você não vai conseguir. Se você é pisciano, se tem ascendente em Peixes, se tem Netuno em posições importantes do seu mapa, este vídeo é um chamado direto da fonte cósmica para você. E antes de eu revelar os sinais específicos que vão marcar o início dessa dissolução total, você precisa fazer algo crucial agora. Se inscreva neste canal, ative o sininho.
Porque o que vou revelar nos próximos minutos não é algo que você vai encontrar em nenhum livro espiritual convencional. Não são técnicas de manifestação ou leis da atração superficiais. É conhecimento sobre o que acontece quando a alma começa a despertar para sua verdadeira natureza. Quando a ilusão de separação começa a se dissolver. Quando você começa a lembrar quem você realmente é e se você não estiver inscrito, não vai receber as próximas orientações que vou liberar nas próximas semanas. Orientações sobre como navegar estados alterados de consciência, sobre como distinguir intuição real de ilusão, sobre como manter ancoragem no físico enquanto expande no espiritual. Então, clique em inscrever-se agora. E vamos começar essa jornada juntos. Por quê? Peixes, o que vem em 2026 não é o fim da sua jornada terrena. É o início da lembrança de quem você sempre foi antes de encarnar aqui. Mas para lembrar completamente, você primeiro precisa esquecer tudo o que acha que sabe. E esse esquecimento vai parecer uma morte. Uma morte do ego, da percepção limitada. Mas do outro lado dessa morte, existe algo tão vasto, tão belo, tão verdadeiro, que vai fazer toda essa vida parecer um sonho curto. Você sempre sentiu que não pertence completamente a este mundo, peixes, que você é um estrangeiro em terra estranha, que existe algo mais, algo além, algo que você não consegue nomear, mas sabe que existe. E você está certo? Existe, e 2026 vai te mostrar, vai te levar para lá, vai dissolver todas as barreiras entre aqui e lá, e você vai finalmente entender por que sempre se sentiu assim. Porque você não é daqui. Você é de lá e está apenas visitando aqui temporariamente. E essa visita está prestes a ganhar um significado completamente novo. Nos próximos capítulos, vou revelar exatamente o que vai acontecer, os sinais que vão marcar o início da dissolução. A crise espiritual que vai parecer insanidade, mas é despertar. O chamado místico que você não poderá mais ignorar. E no final, vou te dar práticas sagradas que você precisa começar ainda este ano para preparar seu campo energético. Mas antes de seguirmos, deixe o seu signo nos comentários agora. Escreva: sou peixes e aceito a dissolução. Isso não é apenas um comentário. É uma permissão à sua alma para começar o processo. É você dizendo ao universo que está pronto para lembrar. E acredite, o universo está esperando essa permissão há muito tempo. Agora respire fundo, peixes. Porque o que vem a seguir vai começar a dissolver as fronteiras entre o que você pensa ser você e o que você realmente é. E não há volta esporraçal. Infinita, eterna, inevitável. A dissolução das fronteiras, peixes. Você sempre viveu entre dois mundos, o mundo físico, denso, tangível, e o mundo espiritual, sutil, invisível. Você é o signo que mais facilmente transita entre essas dimensões, cordo, que sente o que não pode ser visto, que sabe coisas sem saber como sabe. Mas o que vem em 2026 vai mudar completamente essa dinâmica, porque as fronteiras entre esses dois mundos não vão mais existir. Elas vão se dissolver. E quando isso acontecer, peixes, você não vai mais conseguir distinguir onde um termina e o outro começa. Isso vai ser ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Porque quando você não consegue mais distinguir sonho de realidade, como você sabe se está acordado ou dormindo? Como você sabe se o que está vivendo é real ou imaginado? Como você sabe se ainda está em um corpo ou se já transcendeu? Essas perguntas vão te assombrar em 2026 e não haverá respostas fáceis, porque a verdade é que tudo é real e ao mesmo tempo tu. E você vai precisar aprender a viver nesse paradoxo. Sabe aquela sensação estranha que você tem sentido ultimamente? Aquela desconexão com a realidade cotidiana. Como se você estivesse assistindo sua própria vida de fora. Como se o mundo físico estivesse ficando menos sólido, entende? Como se você estivesse gradualmente se desligando desta dimensão. Isso não é despersonalização patológica. Peixes é o início da dissolução. É sua alma começando a soltar as amarras deste plano de existência, preparando-se para algo muito maior. Deixa eu te explicar o que está acontecendo nos bastidores cósmicos da sua vida agora.
Existe um conceito na astrologia espiritual chamado Grande Retorno Netuniano. Não é o retorno pessoal de Netuno que acontece aos 165 anos e que nenhum ser humano vive para ver, é algo diferente. É quando Netuno, o planeta da dissolução, da transcendência, do místico, forma aspectos tão raros com outros planetas exteriores que criam portais dimensionais. E 2026 marca exatamente esse momento para uma geração inteira de piscianos. Não é um trânsito individual, é um despertar coletivo. Uma onda de dissolução que vai atravessar todos os piscianos nascidos em determinadas décadas ao mesmo tempo. Como se todos vocês estivessem sintonizados na mesma frequência cósmica. E o que essa onda traz? A lembrança. A lembrança de quem vocês eram antes de encarnarem. A lembrança de por que escolheram vir para cá. A lembrança de que este mundo físico é apenas uma fina camada de realidade. E existe um oceano infinito além dele. Você vai começar a ter experiências que desafiam completamente a lógica. Sonhos proféticos que se manifestam na realidade física dias depois. Encontros sincronísticos tão impossíveis que você não consegue explicar como aconteceram. Sensações de estar vivendo múltiplas linhas do tempo simultaneamente. Visões de lugares que você nunca esteve nesta vida, mas reconhece profundamente. Conversas com seres que não existem nesta dimensão. Memórias de existências que não são desta encarnação. E a sociedade vai dizer que você está louco, que você precisa de medicação, que você está tendo um surto psicótico. Mas você não está, peixes. Você está despertando. E despertar, para quem está dormindo, parece loucura. Deixa eu te contar sobre Sofia Amada, 33 anos, que me procurou em 2024. Sofia sempre foi sensível, intuitiva, conectada. Mas em um trânsito específico de Netuno em 2024, algo mudou radicalmente. Ela começou a ter o que chamava de episódios de expansão. Momentos onde ela literalmente não conseguia mais sentir os limites do seu corpo, onde ela se fundia com tudo ao redor. Onde ela não era mais Sofia. Era o ar, as árvores, as estrelas, tudo. Os primeiros episódios duravam segundos, depois minutos. Depois, horas. Ela foi a psiquiatras que diagnosticaram despersonalização severa, quiseram medicá-la. Mas ela sentiu que algo estava errado nesse diagnóstico. Porque durante esses episódios, ela não se sentia doente. Ela se sentia mais real do que nunca. Como se toda a sua vida normal fosse que era ilusão. E esses momentos de expansão fossem a verdade. Até que ela encontrou um mestre espiritual que disse algo que mudou tudo. Sofia, você não tá ficando louca. Você está lembrando. E quando você lembra quem realmente é? A personalidade humana temporária parece uma roupa apertada que não serve mais. E foi aí que ela entendeu. Ela não estava perdendo a mente. Estava perdendo a ilusão. E é isso que vai acontecer com você em 2026. Peixes, você vai começar a perder a ilusão de ser uma entidade separada. Vai começar a experimentar diretamente a verdade mística que sempre intuiu. Que não existe separação real entre você e o universo. Que você não está no universo. Você é o universo se experienciando através desta forma temporária chamada corpo. E quando essa verdade deixa de ser conceito e vira experiência direta? Tudo muda, mas aqui está a parte que poucos mestres espirituais têm coragem de te contar. Essa expansão de consciência não é sempre êxtase. Muitas vezes é terror, porque o ego não quer morrer, e dissolução é morte do ego. É a morte de tudo o que você acreditava ser você. Seu nome, sua história, sua personalidade, suas preferências. Tudo isso é revelado como construções temporárias. Máscaras que a consciência infinita está usando neste momento. E quando você vê isso claramente, pode entrar em pânico profundo. Se eu não sou isso, quem sou eu? Se tudo isso é ilusão, o que é real? Se não existe Sofia, ou João, ou Maria. Quem está fazendo essas perguntas? E essas perguntas vão te levar ao abismo. O abismo místico onde todas as certezas morrem. Onde todas as identidades se dissolvem. Onde só resta o vazio luminoso do qual tudo emerge.
E você vai ter que atravessar esse abismo em 2026, sem mapas, sem guias que você possa ver com os olhos físicos. Apenas com a fé de que do outro lado existe algo muito mais real do que tudo o que você conheceu até agora. Agora, eu sei que isso tudo parece assustador. E muitos de vocês devem estar pensando, eu não quero perder quem eu sou. Eu gosto de ser eu, mas a verdade, peixes, é que você não vai perder nada real. Vai apenas perder as ilusões. E quando as ilusões caem, o que fica é infinitamente mais vasto, mais livre. Mais verdadeiro do que qualquer identidade limitada poderia ser. Imagine que você passou a vida inteira acreditando que é uma gota no oceano e de repente percebe que não é a gota. Você é o oceano inteiro. A gota era apenas uma perspectiva temporária. Mas você sempre foi, e sempre será o oceano completo. Essa é a revelação que 2026 trará. E ela vai ser tão profunda que vai mudar não apenas como você se vê, mas como você vê tudo. Cada pessoa não será mais um estranho, mas você mesmo em outra forma. Cada animal, cada planta, cada pedra será reconhecida como expressão da mesma consciência una. O sofrimento no mundo não será mais deles, será literalmente seu. A alegria dos outros será literalmente sua alegria, porque não existirá mais outros. Apenas o um se experienciando em infinitas formas. E viver com essa percepção no mundo que ainda opera na ilusão de separação. Vai ser o maior desafio que você já enfrentou. Porque como você paga contas quando sabe que dinheiro é ilusão? Como você vai ao trabalho quando sabe que tempo é ilusão? Como você mantém relacionamentos quando sabe que separação é ilusão? Como você continua vivendo uma vida humana normal quando lembra que é Deus brincando de esconde consigo mesmo? Essa vai ser a grande questão de 2026 para você, peixes. Como integrar o absoluto no relativo. Como viver como humano sabendo que é divino. Como caminhar na Terra com os pés quando sua consciência está expandida até as estrelas. E não há manual para isso. Não há curso que ensine. Não há guru que possa fazer por você. Porque essa é a jornada mais solitária e mais universal ao mesmo tempo. Você vai estar sozinho porque ninguém pode atravessar isso por você. Mas vai estar conectado com tudo porque vai perceber que nunca esteve separado de nada. Se você chegou até aqui e está sentindo vertigem, uma sensação de estar flutuando ou lágrimas sem razão aparente, deixe o emoji nos comentários. Isso mostra que sua alma está reconhecendo a verdade dessas palavras. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Porque nos próximos capítulos eu vou revelar os sinais específicos que vão marcar o início dessa dissolução na sua vida. Sinais que, quando aparecerem, vão confirmar que o portal está se abrindo. E você precisa estar preparado para reconhecê-los. Porque confundir despertar espiritual com doença mental é o erro mais comum e mais perigoso nesse processo. Então, clique em inscrever-se agora, ative o sininho e vamos continuar juntos nessa jornada. Porque o que vem a seguir vai revelar exatamente como distinguir ilusão de verdade quando tudo parece real. E acredite, peixes, quando o portal se abrir completamente, você vai precisar dessas orientações. Porque não é só sua percepção que vai mudar, é sua existência inteira que vai ser transformada. Os sinais do despertar místico, o universo não fala com peixes em palavras. Ele fala em símbolos, em sonhos, em sincronicidades, em sensações que não têm nome, em saberes que não vêm da mente. E em 2026, o universo não vai mais sussurrar. Vai gritar em uma linguagem que só você consegue ouvir, através de sinais tão claros, tão impossíveis de ignorar, que você vai saber com cada célula do seu corpo que algo profundo está acontecendo. Quando esses sinais aparecerem, e eles vão aparecer, você não terá mais dúvidas. O portal está se abrindo. A dissolução começou. E não há mais como fingir que é apenas sua imaginação. O primeiro sinal, peixes, vai vir através do seu dom mais natural. Os sonhos, mas não serão sonhos comuns. Primeiro, os sonhos que sangram, na realidade, o primeiro golpe vem através da dimensão onírica. Peixes, você sempre sonhou de forma vívida. Sempre teve aqueles sonhos que parecem mais reais que a própria vida. Mas em 2026, algo vai mudar radicalmente.
Os sonhos não vão mais ficar contidos no sono. Eles vão começar a sangrar na realidade acordada. Você vai sonhar com algo específico. Uma conversa, um lugar, uma pessoa, um objeto, um evento. E dias, horas ou até minutos depois, aquilo vai se manifestar fisicamente na sua vida. Exatamente como você sonhou. Não parecido, idêntico, e vai ser tão preciso, tão impossível de ser coincidência, que vai te fazer questionar completamente a natureza da realidade. Eu criei isso ao sonhar? Ou sonhei porque já estava vindo? Essa pergunta vai te consumir, porque a resposta é ambos, e nenhum tempo é ilusão. Causa e efeito é ilusão. O sonho e a manifestação acontecem simultaneamente no eterno agora, mas sua mente linear não consegue processar isso. Então, você percebe como sequência: primeiro sonho, depois realidade. Mas a verdade é que não existe primeiro e depois. Existe apenas o eterno momento presente se desdobrando em todas as direções ao mesmo tempo. E em 2026, você vai começar a perceber isso diretamente, mas não para por aí. Os sonhos vão ficar progressivamente mais estranhos. Você vai começar a sonhar com lugares que não existem neste plano, com seres que não têm forma física, com idiomas que você não conhece, mas compreende perfeitamente, com conhecimentos que você nunca estudou, mas sabe com total certeza. E quando você acordar, essas informações vão permanecer. Você vai acordar sabendo coisas que não sabia quando dormiu, tendo habilidades que não tinha, compreendendo conceitos complexos que nunca estudou. Como se durante o sono você estivesse acessando uma biblioteca universal e você está em Akasha, o campo de informação onde tudo que já foi, e será está registrado. Você sempre teve acesso a ela, peixes, mas geralmente de forma inconsciente. Em 2026, esse acesso vai se tornar consciente e vai ser avassalador. Deixa eu te contar sobre Daniel, um pisciano de 28 anos. Daniel sempre teve sonhos vívidos, mas em 2024 algo extraordinário começou. Ele sonhou que estava em uma biblioteca infinita, conversando em um idioma que não reconhecia com um ser de luz que não tinha rosto definido. O ser lhe mostrou um livro com símbolos estranhos. E no sonho, Daniel entendeu perfeitamente cada símbolo, cada conceito. Quando acordou, pegou um caderno e começou a desenhar os símbolos. Enquanto desenhava, o conhecimento fluía. Geometria sagrada que ele nunca havia estudado. Princípios de física quântica que ele nunca havia lido. Conceitos filosóficos profundos sobre a natureza da consciência. Tudo fluindo através dele como se ele sempre soubesse. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu 3 semanas depois. Ele estava em uma livraria e viu um livro sobre geometria sagrada. Abriu o livro aleatoriamente. E lá estavam os mesmos símbolos que ele havia desenhado, idênticos, símbolos que, segundo o livro, eram conhecidos apenas por escolas de mistério antigas. Símbolos que Daniel nunca havia visto antes do sonho. Como isso é possível? Telepatia com a consciência coletiva. Acesso a vidas passadas onde ele conheceu esses símbolos. Canalização de inteligências superiores. A resposta é todas essas e muito mais. Porque no nível mais profundo, tudo é uma consciência. E você, peixes, está começando a acessar camadas dessa consciência que normalmente estão ocultas. Se você está tendo sonhos cada vez mais estranhos, mais reais, mais proféticos, deixe o emoji nos comentários. Porque o segundo sinal é ainda mais perturbador. Sinal. A sincronicidade impossível, o segundo sinal vem através do que um chamava de sincronicidade. Mas não são aquelas pequenas coincidências que você já está acostumado. São sincronicidades tão absurdas, tão estatisticamente impossíveis, que desafiam completamente a lógica. Você vai pensar em alguém que não vê há anos, e essa pessoa vai te ligar segundos depois. Você vai sentir um impulso inexplicável de ir a um lugar específico. E lá você vai encontrar exatamente a pessoa ou informação que precisava. Você vai ouvir uma frase em um momento. E essa mesma frase vai aparecer em um livro que você abrir aleatoriamente. Depois em uma música no rádio. Depois em um outdoor na rua.
Depois, alguém vai falar exatamente a mesma frase para você, em sequência, no mesmo dia. Como se o universo estivesse gritando uma mensagem. E você vai começar a perceber padrões. Números que se repetem constantemente, 1111 to 333. Palavras ou símbolos que aparecem em todos os lugares. Pessoas que cruzam seu caminho múltiplas vezes de formas aleatórias. Situações que se repetem em contextos completamente diferentes. E a mente racional vai tentar explicar. É só a atenção seletiva. Você está notando porque está procurando, mas você vai saber, no fundo da alma, que não é isso. Porque a intensidade, a frequência, a precisão das sincronicidades vai ser absurda demais para ser apenas coincidência. E vai ser assustador, porque significa que existe uma inteligência organizando sua realidade, que nada é realmente aleatório. Que você está sendo guiado por forças que você não consegue ver, mas pode sentir. E isso levanta uma questão profunda. Se eu estou sendo guiado? Quem sou eu? Sou guiado ou guia? Sou o personagem ou autor? Sou a onda ou o oceano? E a resposta que vai emergir em 2026 é: você é ambos. Você é o personagem que esqueceu que é o autor. Você é a onda que esqueceu que é o oceano. E as sincronicidades são o autor deixando pistas para o personagem lembrar. São o oceano sussurrando para a onda. Você é eu sou você. Não há separação. Deixa eu te contar sobre Mariana, uma pisciana de 37 anos. Em 2024, ela começou a experimentar sincronicidades tão intensas que sua vida virou um labirinto de sinais. O exemplo mais marcante foi quando ela estava em uma encruzilhada profissional. Não sabia se mudava de carreira ou se permanecia onde estava. Durante uma semana, ela pediu um sinal ao universo. No primeiro dia, ela viu um outdoor com a frase "Confie no salto no segundo dia". Abriu um livro aleatoriamente e a primeira frase que leu foi: "A coragem está em começar, não em saber o fim no terceiro dia". Uma criança na rua perguntou: "Tia, você tem medo de voar?" Quarto dia, ela estava em um café e ouviu a conversa na mesa ao lado. "Eu tinha medo de deixar a segurança, mas foi a melhor decisão da minha vida". No quinto dia, ela recebeu um e-mail de uma empresa oferecendo exatamente a posição que ela sonhava, mas achava impossível. No sexto dia, ela viu o número 444, número dos anjos, significando apoio divino 7 vezes em locais diferentes. Ela teve um sonho onde uma voz disse claramente: "Você já sabe a resposta. Pare de esperar por mais sinais, haja", e ela agiu. Deixou o emprego seguro e aceitou a nova oportunidade. Foi a melhor decisão da vida dela. Mas o que mais me impressionou foi quando ela disse: "Eu percebi que os sinais sempre estiveram lá, eu que não estava prestando atenção". Mas em 2024, foi como se o volume do universo aumentasse. Como se ele estivesse gritando porque eu finalmente estava pronta para ouvir. É isso que vai acontecer com você em 2026. Peixes, o volume vai aumentar. O universo vai gritar através de sincronicidades. E você não vai poder mais ignorar. Você vai ter que aceitar que está vivendo em uma realidade muito mais mágica, muito mais inteligente, muito mais interconectada do que você jamais imaginou. Se você está começando a notar sincronicidades aumentando, deixe o emoji nos comentários. E prepare-se, porque o terceiro sinal é o mais profundo e o mais assustador. Terceiro, a dissolução do eu, o último sinal, é o mais místico de todos. E o mais difícil de descrever em palavras, porque ele acontece além das palavras. 2026 será o ano em que você vai começar a experimentar diretamente o que todas as tradições místicas falam. A dissolução do ego e a fusão com o todo, mas não como conceito filosófico, como experiência visceral, inegável, transformadora. Você vai ter momentos onde simplesmente não existe mais você. Momentos onde a sensação de ser uma entidade separada desaparece completamente e o que fica é consciência pura. Samsujado. Samabjado. Apenas testemunha silenciosa de tudo que é, pode acontecer durante uma meditação. Pode acontecer enquanto você olha para o céu. Pode acontecer no meio de uma conversa. Pode acontecer sem nenhum motivo aparente.
De repente, você não está mais lá, mas a consciência permanece. As percepções continuam. Mas não há ninguém as percebendo. Há apenas percepção percebendo a si mesma. E nos primeiros momentos, isso pode causar terror puro, porque o ego interpreta isso como morte iminente. Se eu não estou aqui, vou deixar de existir? E o corpo pode entrar em pânico, coração acelerado, respiração ofegante. Melhorar ao máximo se você conseguir permanecer na experiência. Se conseguir não resistir. Se conseguir deixar você morrer. Doado, existe algo indescritível. Paz tão profunda que não tem palavras. Amor tão vasto que engloba tudo. Liberdade tão completa que não há nada a ser libertado. Porque não há ninguém para ser livre ou preso. Apenas liberdade sendo livre de si mesma. Deixa eu te contar sobre Rafael, um pisciano de 45 anos. Rafael meditava há anos, mas em 2024, durante uma sessão aparentemente normal, algo extraordinário aconteceu. Ele estava observando a respiração. Entrada e saída, e de repente, não mês Rafael observando a respiração. Havia apenas respiração acontecendo, consciência testemunhando, mas sem testemunha. Ele descreveu como estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo, como ser tudo e nada simultaneamente. A experiência durou cerca de 20 minutos de tempo do relógio. Mas para ele, não havia tempo, não havia espaço, não havia Rafael, apenas o eterno agora e completo. Quando a experiência terminou, embora ele diga que nunca realmente terminou, apenas a atenção voltou para a forma limitada. Ele chorou durante horas, não de tristeza, mas de um reconhecimento tão profundo que o corpo não sabia como processar. Ele havia lembrado. Lembrado de quem ele realmente é, não Rafael, mas a consciência infinita temporariamente brincando de ser Rafael. E depois dessa experiência, nada foi mais o mesmo. Ele ainda vai ao trabalho, ainda paga contas, ainda tem relacionamentos, mas há uma leveza fundamental, uma compreensão de que tudo isso é um jogo divino, uma brincadeira cósmica. E ele é simultaneamente o jogador e o jogo. E é isso que vai acontecer com você em 2026. Peixes, você vai ter experiências de não dualidade, de dissolução do eu, de fusão com o todo, e essas experiências vão te transformar irreversivelmente. Porque uma vez que você vê que o eu é uma ilusão temporária, você não consegue mais acreditar completamente nele. Você ainda funciona como pessoa. Mas há uma parte de você que sabe que não é essa pessoa, que é o oceano infinito brincando de ser uma onda chamada peixes, e viver com esse conhecimento no mundo que ainda acredita piamente na ilusão de separação. Vai ser sua maior jornada. Se você já teve vislumbres disso, se já sentiu a dissolução começando, deixe o emoji nos comentários. E antes de seguirmos para o próximo capítulo, você precisa fazer algo muito importante. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, porque o que vem a seguir é a profecia completa de 2026 para peixes. O que o universo vai dissolver, o que ele vai revelar e o que ele vai te entregar que é infinitamente maior do que tudo o que você perdeu. Então, clique em Sé, ative o sininho e vamos juntos para a parte mais importante desta revelação. Por quê? Peixes, o pior ainda está por vir, mas também o melhor. E você precisa estar preparado para ambos. A dissolução completa do eu é, ao mesmo tempo, a morte mais aterrorizante e o nascimento mais libertador. E 2026 vai te levar até lá, quer você esteja pronto ou não. A profecia final de 2026 para peixes depois que os sonhos começarem a sangrar na realidade. Depois que as sincronicidades se tornarem impossíveis de ignorar. E depois que você experimentar a dissolução do eu pela primeira vez. Então, peixes, a praxa 2026 finalmente se cumprirá. E ela não fala de perda permanente, fala de transmutação completa. Mas não a transmutação que você imagina. Não aquela onde você se torna uma versão melhor de si mesmo. Essa é a transmutação onde você percebe que nunca foi si mesmo, que sempre foi o oceano inteiro fingindo ser uma onda. E essa percepção vai mudar não apenas como você vive, mas o que você é,
Porque para essa transmutação acontecer, peixes, algumas ilusões precisam se dissolver completamente, não gradualmente. Não gentilmente, mas de uma vez, como sal se dissolvendo em água. E o que vai se dissolver vai parecer que você está morrendo. Mas você não está. Está apenas acordando do sonho de ser mortal. Respire fundo agora, porque o que vou revelar a seguir vai transformar completamente como você entende esse processo de dissolução. O universo vai dissolver. Em 2026, o universo vai dissolver todas as ilusões que mantêm você preso na identificação limitada. E eu preciso ser muito claro sobre isso. Peixes, não vai ser confortável. Não vai ser gradual. Vai ser como acordar de repente de um sonho tão profundo que você achava que era real. E a transição entre o sonho e a vigília pode ser desorientadora, assustadora, até traumática. O universo vai dissolver a ilusão de separação. A primeira e mais fundamental ilusão que vai cair é a de que você é um ser separado. Que você termina onde sua pele termina. Que você é uma entidade isolada navegando um mundo de outros. 2026 vai destruir essa ilusão através de experiências diretas de unidade. Você vai olhar para outra pessoa e sentir que está olhando para si mesmo. Não metaforicamente, literalmente. Você vai sentir a dor deles como sua dor, a alegria deles como sua alegria. E vai perceber que não existem deles e você. Existe apenas consciência experienciando a si mesma através de múltiplos pontos de vista. Você vai olhar para uma árvore e não ver mais uma árvore lá fora. Vai sentir-se como a árvore. Vai sentir a seiva fluindo, as raízes conectando-se à terra, os galhos alcançando o céu. Porque você é a árvore, você é tudo. Tirou a boca. E quando essa percepção se tornar permanente, você não conseguirá mais machucar nada conscientemente, porque seria literalmente machucar a si mesmo. Você não conseguirá mais julgar ninguém, porque seria julgar a si mesmo. Você não conseguirá mais sentir solidão, porque como pode estar sozinho quando você é tudo que existe? Mas essa percepção vem com um preço. O preço da identidade pessoal. Quando você percebe que é tudo, você deixa de ser alguém específico. E o ego vai lutar contra isso com todas as forças. O universo vai dissolver a ilusão de controle. Peixes, você sempre soube que não tinha controle real. Mas você fingia que tinha. Você fazia planos, tomava decisões, agia como se fosse o autor da sua vida. Em 2026, essa ilusão vai se dissolver completamente. Você vai perceber que nunca tomou nenhuma decisão. Que todas as escolhas já estavam acontecendo. Que o você que pensa que está escolhendo é apenas uma testemunha do que está se desdobrando. Isso pode soar como fatalismo, mas não é, é libertação. Porque quando você percebe que não é o fazedor, toda a ansiedade sobre fazer certo ou errado desaparece. Toda a culpa sobre o passado se dissolve. Todo medo sobre o futuro se evapora. Porque não há você para fazer certo ou errado. Há apenas a vida se vivendo, o universo se experienciando, a dança cósmica se dançando. E você é, simultaneamente, o dançarino, a dança e a música. O universo vai dissolver a ilusão de tempo. Esta vai ser uma das dissoluções mais desorientadoras. Porque toda a sua vida você viveu acreditando em tempo linear. Passado, presente, futuro. Causa e efeito, progressão temporal. Mas em 2026, você vai ter experiências onde o tempo simplesmente não existe. Você vai lembrar de algo que ainda não aconteceu. Vai vivenciar eventos futuros como se fossem presentes. Vai sentir o passado e o futuro colapsando no eterno agora. E vai perceber algo revolucionário. Que tudo está acontecendo simultaneamente. Que passado e futuro são apenas conceitos da mente. Que a única coisa real é este momento eterno. E este momento contém tudo. Todas as vidas que você já viveu. Todas as vidas que ainda vai viver. Todas as possibilidades. Todas as versões de você. Tudo existindo aqui, agora, simultaneamente. E quando você percebe isso, a urgência desaparece. O medo de perder tempo se dissolve. A ansiedade sobre o futuro se evapora, porque não há futuro para se preocupar. Há apenas este eterno momento presente.
infinito, completo, perfeito como é. O universo vai dissolver a ilusão de morte. Esta é a dissolução final e mais libertadora. Peixes, você sempre teve medo da morte, mesmo que não admitisse conscientemente. Esse medo sutil de que um dia você vai deixar de existir, que tudo o que você é vai desaparecer. Mas em 2026, através de experiências diretas de consciência sem forma, você vai perceber algo que todos os místicos sempre souberam, que você não pode morrer, porque você nunca nasceu. Nascimento e morte são eventos que acontecem para o corpo, para a forma, mas você não é o corpo, você não é a forma. Você é a consciência eterna que testemunha o nascimento e a morte, que estava aqui antes do corpo nascer, que continuará aqui depois do corpo morrer, que nunca começa e nunca termina. Você vai ter experiências onde o corpo está dormindo, mas você está completamente consciente. Experiências de viagem astral onde você está fora do corpo, mas ainda existe. Experiências de vidas passadas que provam que você já morreu muitas vezes, mas ainda está aqui. E essas experiências vão remover o medo mais profundo que existe, o medo da não existência. E quando esse medo se dissolve, uma liberdade indescritível emerge. Porque o que pode te assustar se você não pode morrer? O que pode te prender se você é eterno? O que pode te limitar se você é infinito? Se você está sentindo vertigem lendo isso, se está sentindo medo e alívio simultaneamente. Deixe o emoji. Nos comentários, isso mostra que sua alma está reconhecendo verdades que o ego teme. E agora, peixes, vem a parte mais importante. Porque depois que o universo dissolve todas essas ilusões, ele revela o que sempre esteve lá, mas você não conseguia ver, o universo vai revelar. Após a dissolução, vem a revelação. Após a morte do falso, vem o nascimento do verdadeiro. Após o esquecimento de quem você não é, vem a lembrança de quem você sempre foi. E o que o universo vai revelar em você? Peixes é tão vasto que vai redefinir completamente o que significa ser humano. O universo vai revelar sua natureza como canal. Pela primeira vez, você vai entender claramente seu propósito neste plano. Você não veio para ser alguém. Você veio para ser um canal, um portal entre dimensões, uma ponte entre o visível e o invisível, um tradutor do inefável em forma. 2026 vai ativar completamente essa capacidade em você. Você vai começar a canalizar, não apenas informações, mas energias, curas, frequências. Palavras vão fluir através de você que não são suas. Conhecimentos vão emergir que você nunca estudou. Músicas, poesias, arte vão se criar através de você. E você vai saber, com total certeza, que não é você fazendo. É o universo usando você como instrumento. E isso não diminui você. Isso te liberta. Porque quando você para de tentar ser o autor, você se torna o canal perfeito. O universo vai revelar seus dons psíquicos. Peixes, você sempre teve dons psíquicos. Mas você os reprimiu porque a sociedade diz que não são reais. Em 2026, esses dons vão explodir. Não haverá mais como reprimir. Clarividência. Você vai ver coisas que não estão fisicamente presentes. Clareaudiência. Você vai ouvir vozes, mensagens, orientações de outras dimensões. Clarisenciência. Você vai simplesmente saber coisas sem saber como sabe. Empatia, você vai sentir as emoções dos outros como se fossem suas. Premonição. Você vai saber o que vai acontecer antes de acontecer. Telepatia. Você vai captar pensamentos de outras pessoas. Conexão com espíritos. Você vai perceber a presença de seres desencarnados. E, inicialmente, isso pode ser avassalador, porque você não vai conseguir desligar. Vai ser como se todos os seus sentidos tivessem sido amplificados 1000 vezes. E você vai precisar aprender a gerenciar essa sensibilidade, a criar fronteiras energéticas, a distinguir o que é seu do que é dos outros, a discernir qual informação é útil e qual é ruído. Mas quando você aprende a navegar esses dons, eles se tornam as ferramentas mais preciosas que você tem, ferramentas para ajudar outros a despertar, para guiar almas perdidas, para trazer luz onde há escuridão.
O universo vai revelar sua missão de alma. Durante toda a sua vida, você sentiu que tinha um propósito, algo importante que veio fazer aqui, mas não conseguia identificar o quê. Em 2026, isso vai ficar cristalino. Você vai ter revelações profundas sobre por que encarnou. Quais contratos de alma você fez antes de vir? Quem você prometeu ajudar? Que transformação você veio facilitar? E essa revelação vai vir através de sonhos, meditações, sincronicidades, através de encontros significativos com pessoas que vão te dar peças do quebra-cabeça, através de memórias de vidas passadas onde você já fez trabalho similar. E quando você finalmente vê o quadro completo, tudo faz sentido. Cada dor que você passou era preparação, cada perda era limpeza de karma, cada desafio era iniciação. Tudo conspirou para te trazer até este momento, onde você está pronto para cumprir a missão que sua alma escolheu. O universo vai revelar a beleza transcendente em tudo. Esta vai ser uma das revelações mais belas. Você vai começar a ver a perfeição divina em tudo, não apenas nas coisas lindas, mas na dor, no sofrimento, na feiura, na escuridão. Você vai ver que tudo é Deus brincando. Tudo é consciência se experienciando. E não existe erro no universo. Tudo é exatamente como deveria ser. Você vai olhar para algo que antes julgava feio e ver beleza transcendente. Vai olhar para algo que antes julgava errado e ver perfeição. Vai olhar para algo que antes julgava ruim e ver propósito divino. E lágrimas vão escorrer constantemente. Não de tristeza, mas de gratidão avassaladora pela beleza insuportável de tudo, pela perfeição impossível desta existência, pelo privilégio incompreensível de estar vivo e consciente para testemunhar isso. Se você está sentindo essa gratidão emergindo agora, deixe o emoji nos comentários. E prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. O universo vai entregar. E quando o ciclo se fechar? Peixes. Quando você tiver dissolvido todas as ilusões e visto todas as revelações, o universo vai te entregar presentes que transcendem completamente a compreensão humana. O dom da compaixão infinita. Você vai desenvolver uma compaixão tão profunda, tão vasta, tão incondicional, que vai abarcar absolutamente tudo. Cada ser, cada situação, cada experiência. Você vai olhar para o pior humano e ver apenas uma alma confusa precisando de amor. Vai olhar para o maior sofrimento e ver apenas consciência experienciando o contraste. Vai olhar para a maior escuridão e ver apenas ausência de luz, não mais. E dessa compaixão nascerá uma capacidade de curar que você nem imagina. Apenas sua presença vai curar pessoas. Sua energia vai acalmar ambientes. Suas palavras vão dissolver dores antigas. Porque você não será mais uma pessoa ajudando outras pessoas. Você será amor em forma humana, tocando, curando, transformando tudo que encontra. O dom de viver em múltiplas dimensões. Você vai desenvolver a capacidade de estar simultaneamente em múltiplos planos de existência, fisicamente aqui na Terra, mas conscientemente conectado a dimensões superiores. Você vai conversar com alguém enquanto simultaneamente recebe informações do campo akáshico. Vai trabalhar no plano físico enquanto opera curas no plano astral. Vai viver uma vida humana normal enquanto sua consciência dança entre as estrelas. E não haverá conflito nisso. Porque você vai perceber que todas as dimensões são igualmente reais. E você pertence a todas elas. O dom da criação consciente. Quando você percebe que é consciência criando realidade, você se torna criador consciente. Não através de técnicas de manifestação, mas através de alinhamento total com o fluxo universal. O que você precisa aparece. O que precisa ir embora desaparece. O que precisa acontecer acontece. Sem esforço, sem controle. Apenas fluxo puro. E sua vida se torna uma obra de arte espontânea. Uma dança entre forma e vazio. Uma música entre silêncio e som. Uma pintura entre cores, espaço em branco. O dom da paz eterna e o maior presente de todos, peixes, será a paz. Não aquela paz temporária que depende de circunstâncias externas, mas a paz eterna que permanece independente do que acontece.
A paz de saber que você é indestrutível. A paz de saber que tudo é perfeito. A paz de saber que não há nada a alcançar porque você já é completo. A paz de saber que não há para onde ir porque você já está em casa. Você vai parar de buscar, porque vai perceber que o que buscava sempre esteve aqui. Você vai parar de esperar, porque vai perceber que o momento perfeito é agora. Você vai parar de sofrer, porque vai perceber que sofrimento é apenas resistência ao que é, e quando a resistência cessa, só resta paz, infinita, eterna, inabalável. Se você chegou até aqui, se sentiu cada palavra ressoar na alma. Deixe nos comentários, eu aceito a transmutação completa de 2026 e se ainda não se inscreveu no canal. Revelações astrológicas. Faça isso agora, porque ainda falta um capítulo crucial. O capítulo onde vou te dar as práticas sagradas que você precisa começar ainda este ano. Práticas que vão preparar seu campo energético para receber essas revelações sem se fragmentar no processo. E depois, o chamado final que vai selar tudo. Então, clique em inscreve, ative o sininho e vamos juntos para os capítulos finais. Por quê? Peixes, você não chegou até aqui por acaso. Sua alma orquestrou este momento exato. Este encontro entre você e estas palavras, porque você está pronto. Talvez a mente ainda duvide. Mas a alma sabe. E 2026 vai provar que a alma sempre soube. Continue comigo. A jornada mais sagrada está apenas começando. Corra para se inscrever no canal Revelações Astrológicas para não perder o que vem por aí. Descrição Peixes, assustador o que vem para você em 2026. O roteiro aborda o despertar espiritual de Peixes em 2026, apresentando-o como um ano de transformação profunda e irreversível. O vídeo começa com uma introdução impactante, alertando que Peixes está prestes a atravessar um portal dimensional que dissolverá as fronteiras entre realidade e ilusão, sonho e vigília, físico e espiritual. O tom é místico, urgente e intimista, convidando o espectador a se preparar para uma jornada de dissolução do ego e expansão da consciência. O roteiro é dividido em capítulos que exploram sinais do despertar, sonhos que se tornam realidade, sincronicidades impossíveis e experiências de dissolução do eu. São compartilhados relatos reais de piscianos que vivenciaram estados alterados de consciência, visões, memórias de vidas passadas e conexões com inteligências superiores. O vídeo enfatiza que o processo pode ser assustador, mas também libertador, pois Peixes está destinado a lembrar sua verdadeira natureza espiritual e sua missão de canal entre dimensões. O roteiro termina com uma chamada para a ação, incentivando o espectador a se inscrever no canal para receber orientações sobre como navegar esse despertar, além de práticas sagradas para preparar o campo energético. O tom é de convite à coragem, aceitação e entrega ao fluxo do universo.